Olá, pessoal. Vamos aqui então falar um pouquinho mais sobre a base empírica. Imagine que eu tenho lá minhas evidências, meus dados, né? Ah, que foi utilizado aí técnicas rigorosas de coleta de dados. Você tem seus dados, as suas evidências ali, né? Imaginando ali que você teve o resultado vindo de um experimento A, que eu estou chamando aqui, e tem outro resultado vindo de um tal experimento B, né? É claro que dentro das evidências, né, dos resultados que você encontrou no A, você tem dados ali da literatura, né? Então, você conectando aquela ideia que eu comentei no vídeo anterior, né, conectando as duas ideias aqui, você tira uma conclusão, né? Estou chamando de conclusão 1, ok? Dos dados B, é a mesma ideia, né? A gente tem um determinado experimento que foi feito, e com base em dados da literatura, você consegue ali extrair mais uma conclusão, ok? E tudo isso daqui vai ser utilizado para gerar a conclusão geral do seu trabalho. Lembrando que o conhecimento científico, a construção do conhecimento científico, né, o que se espera é a generalidade, né? É isso. Então, nesse caso aqui, a gente pode pensar que isso daqui então seria a sua base, né, que vai sustentar a sua conclusão, né? É isso que nós comentamos isso no vídeo anterior. Muitas vezes em tese, né, tem sido formulado em formato de artigo, estruturada em formato de artigo, e a tese, geralmente, você tem lá o item resultados. Aí dentro dos resultados, vai ter lá resultados do experimento A, resultados do experimento B. Então, dentro desses resultados, você tem dados da literatura que vão sustentar suas conclusões. Você vai ter lá o resultado 2, dados da literatura associada àquele experimento, e vai conseguir extrair uma conclusão 2. Claro que isso aqui tem que estar tudo conectado com a ideia maior aqui, né? Essa é a ideia aí de, muitas vezes, você encontrar, né, teses aí em formato, em capítulos, né, em formato de artigo, né? Então, essa é uma ideia. Uma outra forma de fazer ciência é por meio de artigos de revisão. Artigos de revisão, muitas vezes a pessoa acha que é um artigo que a pessoa faz apenas um resumo dos trabalhos, do estado da arte ali. Tal fulano fez isso, tal ciclano fez aquilo, José fez isso, tal fez isso. Escreve um montoado de informações que não servem para nada. O artigo de revisão ele não é isso. O artigo de revisão, do meu ponto de vista pessoal, ele é mais difícil quando você não tem suas evidências, né? Quando você não tem seus dados, né? Você tem que analisar todo o contexto dentro do conhecimento existente, ou seja, desde os artigos publicados, e a partir desses artigos publicados, tirar novas conclusões. E esse processo ele exige uma certa experiência já do cientista dentro do tema. Então, pedir para que o aluno faça um artigo de revisão ou faça uma revisão não é uma tarefa muito fácil, tá? É uma tarefa que eu acredito que seja mais voltada para o orientador. Claro que ele pode fazer isso junto, né? Colocando o aluno ali como protagonista também, vai participar desse processo de construção. Quando eu falo aluno aí, lógico, um aluno que está iniciando, né, uma iniciação científica, um cara que está indo aí para um mestrado, né? Mas a revisão ela exige uma certa, uma certa experiência ou um certo tempo ali de degustação de muitos e muitos, muitos artigos. Vamos imaginar aqui o seguinte, então, olha como funciona. Você tem dados da literatura, são evidências, são conhecimento científico existente, né? E com base nessas literaturas, lá, literatura 1, 2 e 3 aqui, por exemplo, você consegue extrair uma conclusão, tá? Você tira uma ideia daquilo, né? Não é simplesmente informar, né? Ó, com base nessa literatura e nessa literatura, chegamos à conclusão de que é isso, isso, isso. Pronto, né? Essa é a ideia do cientista. Claro que essa conclusão 1 que eu estou colocando ali, o que evidencia ela, o que sustenta ela, são os dados da literatura. Imagine que você tem outros dados, né, da literatura ali, presentes, que tem vamos imaginar duas variáveis, né? Então aqui, por exemplo, você estudou uma variável, encontrou uma conclusão, e aqui você tem dados da literatura para uma outra variável. Vamos imaginar, vou colocar um exemplo aqui dentro da área de GNSS, né? Posicionamento por satélites. Imagine que eu estou trabalhando lá com os efeitos da atmosfera
no posicionamento por satélites, né? Então, esses efeitos aí a gente sabe que eles causam problemas no posicionamento, ou seja, na determinação das coordenadas, né? Então, imagine que então, eu tenho essas duas variáveis, posicionamento por satélites e atmosfera, efeitos atmosféricos. Vamos pensar dessa forma, tá? São as duas variáveis que eu estou trabalhando. Então, eu vou lá na literatura, GPS Solution, por exemplo, um Journal of Geodesy, busco lá o que estão fazendo, o que a literatura tem mostrado dentro desse contexto, né? Dos efeitos da atmosfera no GNSS, mas também não fico por aí, né? Eu também vou na literatura, por exemplo, dos pessoal das ciências atmosféricas ali, buscar mais informações. Por exemplo, como a gente sabe que o GPS ele trabalha dentro do espectro da radiofrequência, então eu sei que se alguém está estudando, né, por exemplo, os efeitos atmosféricos dentro da radiofrequência, eu sei que aquela informação pode ser importante para o meu trabalho, né? Não que especificamente está utilizando para o GPS, mas dentro da variável ali radiofrequência, né? Com um comprimento de onda, uma frequência ali que o GPS também, né, o posicionamento dos satélites trabalha. Então, nesse sentido, você busca, por exemplo, dados ali de efeitos da atmosfera no GPS, busca algumas informações da literatura sobre os efeitos atmosféricos na radiofrequência, e a partir disso você tem conclusões, né? Com essas ideias você tem conclusões. Com base nessas conclusões, né, você conecta elas para gerar uma conclusão geral. Olha, com base nesses dados da literatura que eu tenho aqui, são as evidências empíricas, com base nos dados dessa literatura aqui, e claro que a conclusão que você vai colocar tem que ser nova, né? Não é uma conclusão baseada nos artigos publicados, entendeu? É com base nos artigos publicados que você extrai uma nova conclusão. Veja como que é difícil fazer isso. Então, o artigo de revisão da literatura, ele não é tão fácil assim, exige uma certa experiência por parte do pesquisador, do cientista, né? Ok? Bem, então, basicamente, né, o processo de construção a partir de técnicas, seja ela por técnicas qualitativas ou quantitativas, né, de um delineamento, de uma estratégia de estudo bem definida, robusta, que vai ser utilizada para gerar os seus resultados, né? Técnicas de amostragem, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma pesquisa descritiva. Isso, de certa forma, vão ser seus dados, que vão ser seus resultados, no final das contas, né? E esses dados vão servir para você sustentar suas conclusões. Veja que as suas conclusões, ela se dá por meio da interpretação desses dados. E não que os dados, eles são suas conclusões, né? Então, isso daí muitas vezes a gente encontra em artigos de maior alcance, uma Nature da vida, uma PLOS ONE, por exemplo, uma Scientific Reports, né? Nesses artigos, a gente observa que os autores, né, o que eles fazem? Com base nesses dados aqui, nós, os autores, concluímos. Por isso que muitas vezes a conclusão ela é escrita no formato pessoal, né? Nós concluímos que, né? Nós mostramos que, né? Ou se tiver na primeira pessoa, né? Eu concluo que, né? Quem conclui são os autores, não é o artigo, não são os dados. Quando você coloca conclui-se que, isso aí sugere para o leitor que conclui-se, parece que os dados, não tem como eu observar de outra forma, a não ser que os dados que estão gerando as conclusões ali. É diferente você falar que os dados geram as conclusões. Na verdade, os dados, eles sustentam as suas conclusões, que é diferente, tá? Se você pega esses artigos, né, de revistas aí bem conceituadas, né, você vai verificar que quem coloca a conclusão é uma interpretação, ok? E isso aí, lógico, claro que isso não é uma regra, né? Quando a pessoa ainda não tem muitas publicações dentro de uma área, por exemplo, muitas vezes os revisores, eles, vamos dizer assim, pegam um pouco no pé, no sentido que eles querem que você, olha, esses dados que você está me mostrando aqui, né? Imagine que você está começando a ciência, começando a publicar, né? E os editores, sabendo que você é um cientista ali que está no início ainda, né?
você concluir algo sem ir além dos dados é bem complicado, né? Existe uma certa barreira em relação a isso. Quando você pega cientistas que já estão, né, numa publicação ali, é perceptível isso, né? Eu falo isso pela vivência, né? No início das minhas publicações era muito isso, eu tinha que evidenciar minhas conclusões com base não com base nos dados, mas nos dados, né? Os dados mostram aquelas conclusões. Eu não poderia interpretar aquilo, né? Eu não poderia ir além dos dados, sustentar as minhas conclusões, que é uma coisa um pouco mais diferente ali, tá? Então, isso tinha um pouquinho de... Mas com o tempo eu percebi ali, pegando revistas de maiores alcance, né? A More Remote Sense, por exemplo, tem um fator de impacto aí, acho que agora está 4.5, 4.6, por exemplo, né? Eu já fui nesse sentido de, olha, com base nesses dados, né, que eu tenho aqui, né? Esses dados aqui, eles sustentam minhas conclusões, ou seja, minhas conclusões são sustentadas por esses resultados que eu tenho, ok? E não falar que, olha, a conclusão minha se A aumenta, C aumenta. E é isso que o gráfico está mostrando, né? Não, é ir além dos dados. E essa é a tarefa difícil, mas é uma tarefa que o cientista tem que se aprimorar, ok? Esse é o processo de fazer ciência de alto nível. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima.